Galera X, estamos no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação para mais um episódio do nosso X da atualidade, onde nós vamos dar seguimento, agora que é a questão dos conflitos entre Israel e Palestina. Trabalhamos aí na última aula, os macroconflitos, os principais, 48, 56, 67 e 73. E aqui a gente vai começar partindo da paz, E que paz, Se o atual cenário ele é tão conflituoso. Mas, na verdade, você tem esforços de paz que vêm sendo trabalhados aí entre esses dois povos, mais forte, assim, talvez, deles ao longo dessa história recente, tenha sido em 1978, os chamados Acordos de Camp David, onde, após todas essas guerras, pela primeira vez, representantes árabes e israelenses sentaram no mesmo fórum para negociar a paz. Aí você vai ter o Menahem Begin, que era o primeiro-ministro de Israel, juntamente com Anwar Sadat, que era o presidente do Egito, e o presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos, como uma espécie de conciliador, fazendo ali um fórum pelo qual ele foi bastante criticado. É interessante perceber que até hoje o Jimmy Carter ele tem uma imagem muito negativa com a comunidade israelense por ter tentado costurar um acordo de paz no Oriente Médio. Claro, estou falando da comunidade israelense mais radical, mais extremista. Isso lhe rende frutos negativos até hoje. Tamanho é a aversão que alguns grupos radicais apresentam com a possibilidade de paz. Isso é tão forte dos dois lados que no acordo ficou desenhado que o Sinai voltaria ao controle do Egito, foi interessante para o Egito, e o Egito, por sua vez, se comprometeu a não atacar mais Israel. Só que, como consequência, o Egito foi isolado pelos países árabes, foi tratado como um infiel, como um traidor da causa árabe, chegando ao ponto do presidente Anwar Sadat ser assassinado em 1981 por um extremista. Então você percebe que os dois lados eles transitam nessa seara da loucura, que não podemos englobar os povos árabes e judeus como sendo radicais, mas existem grupos radicais que são problemáticos, que dificultam a pacificação. A Gaza e a Jordânia acabaram sendo devolvidas também para o controle dos árabes, porém, Golã não. Lembre que Golã representa as nascentes do Rio Jordão e é estrategicamente importante para Israel manter suas bases militares, exercendo ali uma administração em conjunto com a Síria, o que obviamente não agrada aos árabes. De 78 a 82, a gente vai perceber um fortalecimento de quem? Da OLP, Organização da Libertação da Palestina, que a gente já tinha falado lá no outro vídeo. O Líbano vai entrar de vez agora nesse grupo de opositores a Israel. Se antes ele ficava ali naquele vai, não vai, agora definitivamente o Líbano vai se posicionar em oposição a Israel. Isso vai culminar com a chamada Operação Litani, em homenagem ao rio Litani que fica ali no Líbano, onde os israelenses vão atacar o Líbano com o propósito de enfraquecer a presença da OLP na região. E em 82, inclusive, vão invadir o Líbano para dispersar a OLP. Nessa dispersão, 20 mil libaneses morrem. E o Yasser Arafat, que era líder do OLP, é forçado a migrar, buscar exílio na Tunísia. Tamanho foi a violência dos ataques israelenses. Em 85, Israel vai sair do Líbano, porém deixando sempre a sua zona de segurança israelense, gente? Aquela velha metodologia muito bem enraizada pelos Estados Unidos de manter tropas, manter uma ocupação militar para eventuais distúrbios futuros. Somente no ano 2000, Israel vai abandonar definitivamente essa sua zona de segurança no Líbano. A Palestina é nossa casa. Nós nascemos aqui, nós vivemos aqui, nós amamos aqui. Não odiamos ninguém, mas desprezamos a injustiça. Na paz acreditamos e pela liberdade lutamos. Temos direito de viver na nossa amada Palestina e por isso existe a Intifada. Esses versos que eu estou proferindo para vocês, eles eram cantados entre os manifestantes de um movimento que em 1987 ficou conhecido como a primeira Intifada. Intifada significa despertar em árabe. Na verdade, despertar de um sonho, a ideia de você acordar e se projetar. Muito diferente do Gigante Acordou brasileiro, foi uma manifestação genuína de pessoas que estavam inconformadas com a violência israelense na maneira como os assentamentos eram ocupados.
apesar de poderem viver em Gaza, de poderem viver na Cisjordânia, os palestinos eles sofriam diariamente com a opressão e com a imposição de poder exercida por Israel. Uma terra que era sua, uma terra na qual eles estavam antes mesmo da chegada dos judeus, como nós falamos lá no iniciozinho do nosso vídeo anterior. Você deve assistir e lembrar dessa questão. Então essa problemática levou a uma manifestação popular que ficou conhecida inclusive como Guerra das Pedras, né? Porque eles se utilizavam de pedras, paus, para atacar os soldados e fazer valer a sua posição como povo insatisfeito. Claro que a confusão com o terrorismo, a confusão com grupos de homens-bombas, ela vai ser um simplismo da mídia, mas isso nada tem a ver com o terrorismo clássico como a mídia expressa. Isso é uma manifestação genuinamente popular. Em 91, a OLP, né, diante ainda do processo da Intifada, a Intifada ela durou até 1993 aproximadamente. A OLP ela deixa de ser vista como uma entidade terrorista, isso é um fator positivo. Né? Na chamada Conferência de Madrid, você teve ali, né, uma transição desse rótulo, né, onde a OLP passou a negociar em fóruns internacionais tendo uma respeitabilidade maior, né? Inclusive depois sendo classificada como uma Autoridade Nacional Palestina, ou ANP, também regulada, né, controlada pelo Yasser Arafat, né, que é líder da OLP, vai passar a ser líder da Autoridade Palestina. Em 93, como culminância desse processo de entendimento de que a paz era necessária, você vai ter novamente os Estados Unidos como fórum de negociações entre Shimon Peres, que era o primeiro-ministro de Israel, e o Arafat, que era líder da OLP, né, que seria depois reconhecida como ANP. Em 95, você vai ter a continuidade desse protocolo, no segundo acordo de Oslo, né? O Arafat continuava como representante palestino, o Yitzhak Rabin, né, que já era o primeiro-ministro israelense, né, do Partido Trabalhista, uma vertente menos radical do que a Likud, né, que é o partido mais de direita em Israel, veio para a negociação, e o Bill Clinton continuou sendo o árbitro, podemos dizer assim, dessas questões, dessas negociações. Quais eram as temáticas principais que eram desenhadas, né? Você buscava ali um reconhecimento mútuo. Então, a OLP reconhece o Estado de Israel como existente e Israel vai reconhecer o poder da OLP como representante da Palestina. Isso já foi um caminho, um avanço em relação às negociações. A desocupação do Líbano era tratada como uma necessidade, que depois vai se concretizar, a gente vai ver daqui a pouquinho. O status de Jerusalém deveria ser discutido. Lembremos que lá em 1967, Jerusalém foi totalmente ocupada por Israel e isso é visto até hoje como um problema grave nas negociações entre os dois lados, né? Haja vista a importância cultural que Jerusalém exerce para os dois lados. O reconhecimento da ANP, Autoridade Nacional Palestina, vai também ser consolidado nesses acordos. E a negociação sobre as áreas ocupadas também passou a ser discutido, né? Principalmente sobre esses dois, Cisjordânia e Gaza, e pela maneira como essa ocupação ia ser exercida, que foi o ponto principal que levou à ocorrência da Intifada. Pessoal, para definir, né, um momento aí mais decisivo, né, nessas questões da paz entre Israel e Palestina, né, vamos ter aqui em 1995 o assassinato infeliz de Yitzhak Rabin, que foi o líder que mais se aproximou de uma negociação de paz com a Palestina. Na época, os olhos caíram todos sobre a comunidade árabe, mas o assassinato foi causado, na verdade, né, foi executado por um radical judeu, né, uma vez que o próprio povo judeu não aceitava de forma alguma a conciliação com os palestinos. Então você percebe que em 1947, né, e todos os confrontos que a gente observou, eles geraram raízes de ódio e rancor que são muito difíceis de serem eliminadas, né? Porque você gerou no próprio povo judeu a intenção de assassinar o seu líder devido a uma tentativa de paz, né? Demonstrando o absurdo realmente que existe nessa divergência entre esses dois povos, né? Isso agravou as tensões, obviamente, né? Dentro da comunidade palestina, o Hamas e o Hezbollah são grupos que vão entrar em ascensão, né? O Hamas é um grupo radical palestino e o Hezbollah é um grupo radical libanês, né? Eles se opõem a essa lógica conciliatória que a ANP vinha propondo, né, nos tratados de Oslo, né? Então, dentro da própria comunidade palestina existia uma cisão, né, uma cisma, né?
Em 2000 você vai ter o chamado Acordo de Camp David de 2000, que é mais podemos dizer assim, você vai revisitar os acordos de Camp David que vinham sendo tratados desde 78, né, juntamente com os acordos de Oslo. E ali Ehud Barak, de Israel, juntamente com o Yasser Arafat, da ANP, e o Bill Clinton dos Estados Unidos, eles vão colocar na mesa algumas cartas para tentar, de vez, não perder o momento de conciliação. Então a saída das tropas do sul do Líbano, isso foi uma realidade estabelecida, realmente essas tropas vão ser retiradas, né? Não vai haver mais a presença de Israel no Líbano. E o Ehud Barak ele vai propor que a Palestina seja criada na faixa de Gaza e em 91% da Cisjordânia. Você vai falar, pô, um acordo interessante. Só que tem um problema, né? Israel se manteria ali em grande parte desse território da Cisjordânia e traria para si as partes justamente mais férteis, né? As beiras ali do Rio Jordão. Então a agricultura de Israel ia se manter bem avançada em relação às possibilidades agrícolas dos palestinos, o que não foi muito bem visto pelo Arafat, né? O acordo acabou terminando ali com um certo radicalismo. O Arafat exigiu de qualquer forma que as fronteiras pré-1967, pré-Guerra dos 6 Dias fossem restabelecidas, ou seja, voltou à mesma discussão de sempre. E o acordo acabou não sendo levado adiante, né? É aí que eu tenho o início da segunda intifada, né? Um segundo processo popular de manifestações. O que culminou esse processo, né? O ponto, o estopim, podemos dizer assim, foi a visita de Ariel Sharon, né? Que é um político, né, de direita de Israel, que foi um grande general de guerra durante os conflitos que vimos no último vídeo. O Ariel Sharon ele vai visitar o chamado Monte do Templo, né? Que é uma área onde você tem ali a mesquita de Al-Aqsa, que é um território sagrado para os islâmicos. Isso foi visto como uma afronta, como uma provocação. Você teve ali um confronto no mesmo dia que culminou na morte de 7 palestinos, e aí a coisa foi ganhando a proporção cada vez maior, né? O Hamas versus Fatah. Lembra que o Fatah é uma facção também palestina, porém hoje mais conciliatória, né? Olha que situação interessante. O Fatah era radical nos anos 70, e hoje faz parte da ANP de maneira mais conciliatória. E o Hamas é o grupo mais extremado. Essa oposição interna entre eles estava exaltando, né, o radicalismo islâmico, isso foi um problema. Os judeus não estavam vendo muito bem as concessões feitas, né, pelo Ehud Barak em Camp David de 2000, e isso culminou num processo crítico que levou ali 4.995 mortes, sendo 3.858 palestinos, né? O que a gente vem percebendo, né, nessas etapas é que todo momento de confronto morre muito mais palestino que judeu, né? Ah, mas os judeus eles têm um poderio bélico maior e não tem culpa disso. Mas espera aí, precisamos criticar como que esse processo de armamento, de estabelecimento foi fundamentado, né? A partir de capitais estadunidenses, a partir de uma lógica militarizada. Então Israel criou-se, né, transformou-se num Estado militarizado intransponível, né, onde ele sofre muito menos agressões do que ele acaba causando, né, e isso, obviamente, agrava ainda mais as tensões entre os dois lados. Galera, aqui a gente pega a partir de 2001 a eleição de Ariel Sharon em Israel, né, que era um ex-general, vai gerar ali o que a gente chama de recrudescimento, né, ou seja, um agravamento das tensões existentes entre Palestina e Israel, né? O Sharon ele vai promover em 2001 a criação do Muro da Cisjordânia, né? Que é considerado uma das obras mais vergonhosas da história da humanidade. Foi inclusive condenado pelo Tribunal de Haia em 2004, né? É um muro que tem 760 quilômetros de extensão, ainda está sendo totalmente concluído, né? E que é uma das maiores obras de segregacionismo racial, social, cultural da história da humanidade. Na verdade, é um muro para conter a população da Cisjordânia, de maioria palestina, né, presa, né, na verdade, limitada por mais de 500 entrepostos, 500 barreiras de fiscalização, que nada mais são do que áreas onde a intervenção militar de Israel vai definir se você pode ou não passar de um lado para o outro, né? Isso é uma violência gravíssima, né? Que inclusive gerou ali danos muito problemáticos para agricultores da Cisjordânia, né, palestinos, que lavravam em lugares fora
da fronteira da barreira, né, do muro, né? E perderam ali, em média, 55 milhões de dólares por ano em oliveiras que acabaram sendo abandonadas, né? Eram zonas de cultivo de palestinos e foram necessariamente desocupadas por uma obra que, na verdade, é uma aberração. Isso é uma tragédia humana. Houve também a retirada unilateral de israelenses da faixa de Gaza e da Cisjordânia, né? Foi um processo que foi comandado pelo Sharon. Isso foi visto no primeiro momento com muita festa pelos palestinos, mas nada mais foi do que tirar os judeus das áreas onde os ataques tornariam-se mais violentos depois, que foi chamada Operação Chumbo Fundido no ano de 2005, onde 1.315 palestinos foram mortos em ataques de Israel. Tirando os judeus, os israelenses se sentiram mais confortáveis para exercer ataques mais potentes, mais violentos, né, desferindo ali, né, sua força militar sobre grupos na Cisjordânia e em Gaza. Em 2004, pessoal, você vai ter um momento ali emblemático nessas relações, que é a morte de Yasser Arafat. Vai ser eleito no seu lugar o Mahmoud Abbas, né, que também é do Fatah, também era da mesma facção mais conciliadora, né, da qual Arafat fazia parte, né? E a partir de 2005 a coisa vai começar a ficar problemática. Por quê? Se por um lado a ANP tinha agora como líder, né, um outro elemento que também buscava a conciliação, assim como Arafat fez nos anos 90, o Hamas vai elevar-se ao poder. Com a saída então dos judeus de Gaza, eles vão tomar o poder na faixa de Gaza e em 2006 vão ser democraticamente eleitos como partido ali dominante, né, na faixa de Gaza, pelas intenções do próprio povo. Então você percebe que o discurso radical acabou também convencendo grande parte da população nas urnas, né? E o Hamas toma a medida que ninguém queria que fosse tomada: o não reconhecimento do Estado de Israel, ou seja, retrocedendo décadas nas relações harmônicas que vinham sendo gradualmente construídas a todo custo, né? Em 2008 você vai ter inclusive o fim do cessar-fogo entre Gaza e Israel devido à atitude de ataque do próprio Hamas. Então o Hamas vai lançar bombas pela primeira vez em anos a partir de Gaza para Israel, como está acontecendo no momento, a gente vai ver daqui a pouquinho. E em 2010 o Obama, né, ainda, né, muito, posso dizer, embriagado pelo seu Prêmio Nobel da Paz, né, achando que ali poderia ser um novo rapaz, né, que ia comandar os Estados Unidos para uma nova era. Vemos que isso não é verdade hoje em dia, lamentavelmente. O Obama se vendeu ao sistema, como gostam de dizer, mas o Obama ele tenta sentar ali com Benjamin Netanyahu, que era o primeiro-ministro de Israel, com Mahmoud Abbas para negociar a paz. Nessa época, né, o Netanyahu ele foi muito cético nessas reuniões, porque ele acreditava que o Mahmoud Abbas não era mais o líder que poderia manter a Palestina unida, né? Ele acreditava que esse radicalismo do Hamas já estava exaltado no nível extremo e a ANP não era mais capaz de exercer uma influência sobre grupos tão radicais, tão extremistas, né? Em 2012, no entanto, tivemos uma vitória nessas questões, né? A Palestina, numa reunião onde 138 países foram favoráveis, foi reconhecida como Estado. Porém, devido à negação dos Estados Unidos, que é parte do Conselho de Segurança da ONU, né, um dos 5 que tem poder de veto, ela não se tornou um Estado definitivamente. Ela se tornou um Estado não membro observador, né, que nos próximos anos pode, inclusive, se tornar um Estado definitivamente estabelecido, né, haja vista que ela tem uma grande maioria nessas relações de negociação da ONU. Vamos lá então agora, pessoal, entender, após toda essa maratona, né, de informações que estamos trazendo para você, desde o Abraão, né, gente, chegando até 2014, entender definitivamente o que se passa nas atuais relações entre Gaza, né, Palestina, e Israel, né? Esse confronto, gente, em 8 dias, ele matou cerca de 200 pessoas, sendo que o primeiro israelense ele vai morrer apenas em 15/7. Não que nós achemos pequena a morte de um israelense, não deveria morrer nenhum, mas o fato é que percebemos que é um confronto que atinge muito mais a população palestina do que a população de Israel, né? Não querendo aqui tirar de Israel o direito de se defender, mas deve-se compreender que a ação deve ser mais cirúrgica. O Hamas é uma força terrorista que, obviamente, se esconde atrás da população palestina, né? E essa população tem sofrido graves baixas, né? O Hamas hoje ele passa por uma grave crise, isso deve ser entendido. Esses confrontos, eles tentam angariar apoio externo,
tentam trazer elementos para a causa do Hamas e ele se vê cada vez mais isolado. Pra você ter uma ideia, o Hamas está recorrendo agora, inclusive, ao Fatah, que é o braço palestino de oposição à sua ideologia. Né? Então, ele está desesperado, né, podemos dizer assim. Porque se você for analisar a posição política hoje do Hamas, o Hamas ele é sustentado por uma ordem chamada de Irmandade Islâmica, que é uma ordem sunita, né, recebe um forte apoio. Só que devido à sua ligação com essa Irmandade Islâmica, o Hamas ele perdeu o apoio do Irã, onde você tem ali a presença de xiitas. Ele perdeu o apoio da Síria, onde os sunitas fazem uma forte oposição ao governo do Bashar al-Assad. Então, é claro, se o governo da Síria ele recebe a oposição de sunitas, ele não vai se juntar com uma associação sunita. Isso é óbvio, né? E o Egito, né, que tinha ali na liderança do Mohamed Morsi, né, após a Primavera Árabe, né, um forte apelo de apoio ao Hamas, com a retirada do Mohammed do poder e a ascensão do Abdul Fattah al-Sisi, você tem agora a presença de um governo anti-Hamas, que não tolera sustento ao Hamas. Gente, só no Irã você tinha um fornecimento de 20 milhões de dólares por mês ao Hamas. Então o Hamas foi duramente atingido por essa sua crise e ela vem buscando aí mostrar um fôlego que na verdade não possui, né? Agora, o que ele espera com esses ataques? Primeiro, pressionar Israel, porque a força com que Israel contra-ataque é desmedida, então mata um grande número de palestinos. Os órgãos internacionais, vamos dizer assim, vão pressionar Israel a amenizar os seus ataques. O Hamas quer pressionar, inclusive, a ANP a comprar o seu barulho e fazer parte também de ataques a Israel juntamente, né, com o Hamas. Então, é uma proposta, né, de maniqueísmo, de tentar manipular a situação, né? Obviamente, criando um cenário trágico onde quem sofre é o palestino e também o israelense, né? Isso começa em 12 de junho de 2014, onde 3 jovens israelenses são sequestrados na Cisjordânia. E aí eles aparecem, em 30/6 seus corpos reaparecem com marcas de tiros. O Hamas não diz nem que foi o autor, mas também não nega a autoria. Isso já gera ali uma série de conturbações, seguidas de um ataque de Gaza para Israel. Um ataque que também não teve autoria. Em 1º de julho de 2014, um jovem palestino é incendiado, é carbonizado em Jerusalém Oriental, né? Um cenário trágico, né? E isso vai gerar agora um levante, né? Um discurso mais radical por parte dos palestinos contra Israel, né? Em 7/7, o Hamas assume aqueles bombardeios originais e Israel vai bombardear Gaza. E aí que começam os processos mais violentos, né? Aquelas cenas trágicas que já circularam na internet, de pátios cheios de cadáveres de crianças mortas, crianças mutiladas, né? Um cenário de tragédia realmente, né? Em 8/7, você vai ter um bombardeio no sul de Israel. Israel revida sobre Gaza, né, numa operação que foi chamada Borda de Proteção, e Gaza bombardeia Tel Aviv, que é a capital de Israel. Então você já percebe que a coisa começa a ganhar um corpo mais grave, né? Com isso você atiça, provoca ainda mais a fúria israelense, né? E a população palestina, que tem sido a maior vítima nessa questão, porque vive num estado menos protegido, menos capaz de se defender desses ataques. E, né, percebemos ao longo de todos esses episódios, não só desse atual, mas de que viemos estudando aí desde o vídeo anterior, que é uma guerra que parece sem fim, porque no momento em que a paz ela é rascunhada, ela é esboçada, algum elemento externo acaba se apropriando e fazendo, né, com que, né, o pavio pegue fogo novamente. Né? Temos que lembrar sempre que grupos armamentistas são extremamente beneficiados com essas guerras. Temos que lembrar que países poderosos como os Estados Unidos, que têm indústrias armamentistas, são beneficiados também. E, como sempre, né, o mais pobre, o mais fraco, o mais humilde, né, o mais frágil é que vai pagar a conta, né, dessa grande tragédia que vem sendo ocorrida entre os conflitos de Israel e Palestina. Espero que tenha ajudado você, pessoal. Fizemos uma maratona inédita na internet. Você não vai encontrar o conteúdo desses vídeos em lugar nenhum. E espero que você tenha gostado. Mande sugestões e fica com a gente no X da Atualidade. Um abraço, galera.